E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vim mais uma vez dar uma de blogueiro aqui para mandar essa revisãozinha para vocês, porque eu sei que acabou ficando um pouco mais em cima dessa vez por conta da feira cultural. Então eu decidi fazer esse modelo, tá bom? Fazer uma breve revisão, só vou mencionar para vocês os tópicos, tá bom? De conteúdo da prova, pra gente não ter problema. Então vocês podem assistir esse vídeo, manda para os colegas de vocês, tá bom? Tô postando no YouTube, tô postando na Iônica, assim a gente não tem nenhum tipo de problema com relação à revisão, que vocês têm tudo registrado para ver quantas vezes quiserem, tá bom? Na prova de vocês vai ter um conteúdo muito fácil, muito tranquilo. Eu coloquei só o capítulo 5, nem coloquei o 6, mesmo que a gente já começou. Então, vai ser muito de boa, tá bom? Eu tô aqui com a prova de vocês aberta, por isso que vocês vão ver que às vezes eu tô olhando aqui pro canto, o professor tá vesgo? Não tô vesgo, eu só tô olhando para a prova de vocês, porque assim fica ainda mais fácil de eu dar umas dicas, de repente, né? Se liga, então presta bastante atenção, tá bom? Deixa eu puxar aqui até o celular mais pra cá, ó. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui vai ser o gênero textual regimento escolar. Regimento escolar muito fácil, easy peasy, como a gente estudou em sala, bem tranquilo. Então, primeira coisa, para que serve um regimento escolar? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa saber, o objetivo desse gênero textual. Então, o objetivo do gênero textual regimento escolar é ditar as regras de funcionamento e de convivência do ambiente escolar. Então, tanto regras de alunos, quanto regras de funcionários e até mesmo de pais de alunos, por exemplo, familiares. Isso tudo tá. E não só regra, né, no sentido de, ai meu Deus, se você não fizer isso, você vai ser punido. Não, mas da boa convivência em geral. Então, os direitos que cada um tem, como cada um deve se portar nesse ambiente, tudo isso é o objetivo desse gênero textual, tá bom? Então, muito fácil. Agora, a questão que pega um pouquinho mais no regimento escolar é que o registro é bastante formal. Porque, como eu disse para vocês, é um documento seríssimo, ele precisa ser autenticado, ele tem toda uma burocracia pela qual precisa passar antes de passar a valer realmente, então ele precisa passar por cartório, é um documento que costuma ter mais de 200 páginas, com todos os direitos, todos os deveres e com registro super formal. Mas como o objetivo é ditar as regras, ele precisa ser muito claro, porque senão as pessoas não vão saber quais regras elas devem seguir. Então, apesar da linguagem do registro ser muito formal, ele é organizado geralmente em tópicos, assim fica mais fácil da gente entender esse conteúdo, certo? Como que é a estrutura, então? Estrutura muito fácil. Primeira coisa, o regimento costuma ser dividido em sessões. Sessões com C cedilha, porque sessões com 2 S são sessões de cinema, não confundam. Então, sessão é como se fosse um capítulo. Então, imagina o regimento da nossa escola, a gente divide em sessões. A primeira sessão é como se fosse o primeiro capítulo. Então, vamos supor, os alunos. Então, nesse primeiro capítulozão, a primeira sessão, vai falar só dos alunos. Depois, os professores. Então, nessa segunda sessão, que é como se fosse um segundo capítulo, só vai falar dos professores. E assim por diante. Aí dentro das sessões a gente tem uma divisãozinha, que são os artigos. Os artigos são subdivisões da sessão. Então, como se fossem tópicos dentro da sessão, que é o capítulo. Só que esses tópicos, que são os artigos, eles ainda são divididos em tópicos menores. E esses tópicos menores, que aí sim vão ser cada item desse regimento, são os incisos. Não se esqueçam desses nomes. Os incisos são aqueles que costumam aparecer em números romanos. Lembrem-se disso, tá bom? E aí tem o grande salvador da pátria, que é o parágrafo, que é aquele símbolozinho que parece com 2 letras S, uma em cima da outra, de forma. Então, o parágrafo ele tem várias funções, mas ele ajuda muito, porque, como eu disse, né, é um documento muito sério, que dá muito trabalho para ele passar a valer. Então, pensa se toda vez que a gente quiser atualizar alguma coisa no nosso regimento, a gente precisasse fazer todo esse processo de novo. Então, para não precisar passar por isso, existe o parágrafo. O parágrafo não é a mesma coisa com que a gente está acostumado nesse caso. um parágrafo, põe o dedinho na frente e começa a escrever. Não é isso, é outro parágrafo, é o parágrafo do regimento escolar. Ele serve para, basicamente, três coisas principais, que são o seguinte: corrigir uma informação, então essa informação não vale mais, preciso corrigir, corrijo ela. Então eu escrevo um parágrafo embaixo, escrevo a partir da data tal, o inciso número tal, que dizia tal coisa, não vale mais, a partir de agora o que vale é isso, certo? Então, além de corrigir, a gente pode explicar uma informação. Então, poxa vida, não ficou claro o que estava escrito nesse inciso. Enfia um parágrafo ali e explico aquela informação. Ou a gente pode exemplificar uma informação. A explicação até tá boa, mas e aí? Quando que eu vou usar?
Então, coloco exemplos, certo? Então, explicar, exemplificar e corrigir informações são as principais funções de um parágrafo. Muito fácil, certo? Esse gênero textual. Aí depois a gente tem registro formal e informal. Gente, primeira coisa que a gente viu no começo do ano praticamente foi registro formal e informal, e o livro nos trouxe de novo. Então foi basicamente uma revisão desse conteúdo que a gente fez. O registro formal é aquele mais elaborado, seguindo à risca as normas da língua portuguesa. Esse é o registro formal, com que a gente está bastante acostumado, bom? Então ele é usado em que situações? Geralmente quando a gente não tem intimidade com a pessoa com quem a gente está falando, ou quando a gente está escrevendo um texto sério, um documento, um texto que vai ser publicado em algum lugar. E o registro informal, professor? O registro informal é aquele que a gente usa em casos quando a gente tem mais intimidade com quem a gente está falando, certo? Mas proximidade, então amigos, familiares, ou textos, que permitem isso, um blog, por exemplo, ele vai ser publicado, é um site, mas ele é um pouquinho menos formal, ele não precisa seguir à risca todas as normas da língua portuguesa. E lembrando, que nesse capítulo não apareceu, mas como a gente já viu antes, existe um terceiro registro mais moderno, que é o internetês, que é a linguagem da internet, que conta também com o quê? Com imagens, com GIFs, com áudios, com figurinhas, com links, tudo isso pode ter no internetês. Mas só pra gente relembrar, eu não vou nem cobrar esse conteúdo. E aí, por fim, eu vou cobrar o conteúdo dos registros, formal e informal, não vou cobrar o internetês, só pra ficar claro, E aí, por fim, agora sim, os pronomes, os benditos dos pronomes. Muitas classificações, mas são muito fáceis. Basicamente, como a gente viu, então, um pronome, ele serve para substituir um substantivo e ajudar na coesão do nosso texto. Lembra que a gente viu? Coesão, para o texto não ficar repetitivo. Então, a gente substitui uma palavra que já foi usada algumas vezes por um pronome. Ou a gente omite aquela palavra. Então, era uma vez uma menina. A menina fazia tal coisa. A menina morava em tal lugar. Não, a gente pode omitir, certo? Alguma informação. Então, só falar era uma vez uma menina que morava em tal lugar e fazia tal coisa. Ou então, a gente substitui pelo pronome, por exemplo, ela, certo? E existem várias classificações, então, dos pronomes. Basicamente, são as seguintes. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são os retos, que são aqueles que praticam ações. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? Esses são os pronomes pessoais retos. A gente usa só para praticação. Professor, como assim? Eu me chamo Samuel. Eu estou explicando. Estar explicando não é algo que eu fiz? Certo? Então, como é algo que eu fiz, eu posso usar um pronome reto. Eu não poderia usar um oblíquo, por exemplo. Me estou explicando. Ficaria esquisito. Ou mim estou explicando. Nada a ver. A gente precisa usar um reto. Ou para praticar uma ação, ou como a gente viu também, para ligar uma característica. Eu sou cheiroso. Então, vocês sabem muito bem que eu sou, A gente pode ligar esse sujeito a uma característica. O fato de ser cheiroso, certo? Então, esses são os retos. Os oblíquos são aqueles que recebem a ação ou que sofrem a ação. Então, que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, os, as, lhe e lhes. Acho que eu falei todos. Não. Nos, conosco, vos, convosco. Bom, tem a tabelinha do caderno, mas agora eu acho que eu falei todos sim. Esses são os que costumam sofrer ação. Então, por exemplo, traz um copo de água para mim. Quem que vai receber o copo de água? Eu. Mas eu vou falar, traz um copo de água para eu? Não. Porque fica feio? Também não. Por quê? Porque eu é um pronome reto, ele precisaria praticar a ação ou receber uma característica. Nesse caso, eu estou recebendo uma ação, eu não estou nem praticando, nem recebendo uma característica. Estou recebendo um favor. Então, quem recebe favor é o pronome oblíquo, mim, certo? Então, traz um copo de água para mim. Professor, mas tá falando do eu, que é a primeira pessoa do singular. Qual que é o pronome oblíquo? Não me lembro. Pode ser me, pode ser mim, pode ser comigo. Como que eu vou lembrar? Tem nossa tabelinha, que tem no livro e tem no caderno. Não se esqueçam de consultá-la, tá bom? Antes da prova, fiquem bem craques nessa tabelinha. Tá? Professor, mas o me, quando que eu uso? Começo ou meio de frase. E o mim? Final de frase. Certo? Mesma coisa o te, ti, contigo. O te é começo ou meio e o ti é final. E assim por diante, como a gente viu. Aí a gente tem os pronomes pessoais, dentro ainda dos pessoais, a gente tem os possessivos. Os possessivos indicam que algo pertence a alguém, certo? Então, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossos, vosso, vossa, vossos, vossos. Falei todos também. Então, esses são os possessivos, indicam que algo pertence a alguém. E a gente tem também os de tratamento, ainda
dentro dos pessoais. Esses 4 estão dentro dos pessoais. Então, retos, oblíquos, possessivos e agora tratamento. Tratamento a gente vai usar para se referir a alguém, a depender da importância do cargo que essa pessoa ocupa ou da nossa intimidade com essa pessoa. Então, por exemplo, o mais comum é o você, que indica proximidade. Então, em vez de eu falar tu, que é o pronome reto, que é muito formal, né, não é muito usado na nossa região, a gente pode substituir por você, que é um pronome de tratamento. Aí tem vossa senhoria, que é usado para chefes e diretores, tem o vossa santidade, que é usada para o papa, como a gente viu. Tem o vossa meretíssima, que é usada para juiz. Tem o vossa... Qual mais que a gente viu? Excelência. Tem o vossa magnificência. Tem vários, né? Como a gente viu. Aí cada um pode representar uma coisa, como tinha lá nas nossas anotações do caderno e também no livro. Então vimos esses pronomes. Aí a gente também viu os interrogativos. Interrogativos são os mais fáceis, usados para fazer perguntas. Fim. Quem, quando, qual, quais. Então, esses são os pronomes interrogativos. Pronomes indefinidos. O nome já diz, indicam que aquela quantidade ou aquela pessoa não está especificada. Então, alguém pode me ajudar? Alguém quem? Não sei, não especifiquei. Indefinido. Facílimo, né, gente? Vamos combinar. Ou, alguém, qual mais? Quantas? Quantas pessoas tem aqui nessa sala? Não sei, é uma quantidade que não está específica, indefinido. Tem os demonstrativos, indicam a posição de algo, o lugar onde algo está. E aí tem o este, esta, estes, esta e isto, indica que aquilo está muito perto de quem está falando. Por exemplo, esta caneta, ela está tão perto de mim a ponto de eu conseguir encostar nela. Então, eu vou usar esta, certo? Aí tem o essa, por exemplo, esse ventilador. Não sei se eu tô apontando. Aqui, tá focando. Esse é o ventilador, certo? Então o ventilador tá assim perto de mim, tanto é que você consegue vê-lo. Mas eu não consigo tocar nele, certo? Ele tá perto, mas não super perto, tanto quanto a caneta. Então eu vou usar esse, essa, esses, essas e isso. E tem um aquilo, por exemplo, aqui no fundo da sala onde eu tô tem um armário. O armário não tá tão perto de mim. Ele tá perto, por exemplo, de outro... Aqui eu tô sozinho, no caso. Mas estaria perto de outra pessoa, de quem tivesse sentado ali na última carteira, certo? Então, eu posso dizer que é aquele armário. Ó, então, esta caneta, esse ventilador, aquele armário. E o aquele também. Pode ser aquele, aquela, aqueles, aquelas. Certo? Muito fácil também. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum pronome, que eu tô sentindo que eu ainda esqueci de algum pronome. Deixa eu ver. Retos, oblíquos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos. Acho que eu falei todos sim, pessoal. Se eu me esqueci de algum, me perdoem, porque eu tô fazendo aqui meio no olhômetro, com base na nossa provinha, mas eu acho que eu comentei dos pronomes sim. Tem os pronomes relativos, certo? Mas os pronomes relativos, como a gente não focou muito, eu não vou nem mencioná-los, né? Vou falar agora, né, que são aqueles que a gente usa para unir frases, mas é muito tranquilo. Gente, estudem, tá bom? Não tem grandes dificuldades. A prova, como eu combinei com vocês, vale só 8, 2 pontinhos são do suplemento de leitura que vocês já me entregaram. Então vai ser bem tranquilo. Estudem, se alimentem bem, durmam cedo, não vai virar a noite estudando, porque como vocês sabem bem, o sono é o que faz a gente gravar algo na memória, e descansa, vai dar tudo certo, tá bom? Contem comigo aí, fico à disposição e espero que esse videozinho ajude. Abraço pra vocês, gente!